Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos diante da lição 2, direcionada para o dia 8 de julho de 2018. A escravidão dos hebreus no Egito é o tema desta lição. Texto áureo. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Gênesis 15 e 13. A verdade aplicada o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Textos de referência nós encontramos em Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 7. Os objetivos da lição: explicar o fortalecimento. Meu querido irmão, estamos diante de uma lição interessantíssima. E nós vamos ver o povo de Deus no Egito. Diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus, que por 400 anos viveu sob intensa escravidão. Todo este sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Conhecemos a história de Israel, ou dos hebreus, começando com José, quando foi vendido por seus irmãos e levado ao Egito. Ali começou uma família abençoada por Deus através de José. Posteriormente, viria a sua família, os seus descendentes, e ali se multiplicaria no Egito. Nós temos a referência bíblica falando das 70 almas que viriam posteriormente, foram transladadas para o Egito. Começou um povo que posteriormente se multiplicou de forma tal, e quando da saída tínhamos 600 mil homens, só homens preparados para lutar. O que na verdade, segundo historiadores e pesquisas, teríamos 3 milhões de pessoas. É muita gente. E aqui nós vamos ver que esse povo ficou 400 anos no Egito, oprimido pelo faraó, pelo rei do Egito, o mandatário maior do Egito.
Mas o povo não resistia mais e começou a clamar a Deus. Nós vamos ver nessa lição que a razão precípua do povo ter tido vitória foi o seu clamor a Deus, clamor pelo Senhor, clamor por misericórdia. E Deus ouviu o seu clamor. Ao longo dessa lição vamos ver o sofrimento do povo, o rei mandando matar os meninos, todos que nasciam do sexo masculino seriam mortos a mando do faraó. Mas Deus zelou por este povo. E é o que nós vamos ver nessa lição. Vem comigo. A primeira parte, o fortalecimento do povo de Deus. Durante os 7 anos de grande seca que assolou toda a terra, a família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas descritas em Êxodo, capítulo 1 e 5, se tornaram um povo composto de aproximadamente 600 mil homens. Número capítulo 1, versículo 46. Nessa primeira parte, nós vamos ver sobre o fortalecimento do povo de Deus. Coisas inexplicáveis que acontecem ao povo de Deus. A escravidão de Israel, lá no Egito. A escravidão se torna mais intensa. Nas 3 subpartes dessa primeira parte, vamos ver isso. E como Deus abençoou ricamente essa família, começando ali com 70 almas, que seriam os descendentes de José, mas se tornou um povo próspero, um povo que cresceu, que se multiplicou, que foi abençoado no Egito, mas se tornou alvo da inveja do faraó. O povo era mais abençoado do que os egípcios. Então, no primeiro subponto, coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então está aqui as coisas inexplicáveis que acontecem ao povo de Deus. E diante de todo este fortalecimento e crescimento, surgiu um novo faraó que não conhecia o que José significava historicamente para o Egito. Essa nova dinastia começou a se preocupar, pois via um povo se tornando mais poderoso do que a própria nação do Egito. Como consequência, ele começou a oprimir o povo de Israel. É inconcebível, nacionalmente falando, um governante não lembrar o que determinada pessoa representou para a história do seu povo. Mas quando Deus está no controle, coisas inexplicáveis acontecem. Daí não se pode explicar
aos olhos do humano, aos olhos de um faraó, de um rei profano, um homem que não conhecia Deus, entender os mistérios do povo de Deus. Um povo que se fortalecia, crescia, que se multiplicava e que era abençoado. Ele não sabia a razão principal de tudo isso. Uma coisa ficou patenteada: a inveja tomou conta do faraó e ele passou a oprimir o povo de Deus. Subponto 2 aqui do ponto 1. O povo se torna escravo. O povo se torna escravo. O novo governante, não familiarizado com José, não nutria qualquer afeição pelo povo hebreu. Ele introduziu regras cujo desígnio era aliviar seus temores, pois via o povo se fortalecendo. Como resultado, empreende-se numa investida de colocar maiorais de tribos para os afligirem com suas cargas e edificar cidades de tesouros. Êxodo 1 e 11. Vale salientar que o termo afligir, anar, do hebraico, é o mesmo usado em Gênesis 15 e 13, quando Deus diz a Abraão que seu povo seria afligido por 400 anos. O sentido desta expressão é violar o direito de liberdade de alguém. Muitas construções egípcias foram erigidas às custas da escravidão do povo de Deus. Então, aqui o povo se torna um verdadeiro escravo. Se torna o serviçal do faraó, mandatário maior do Egito, se preocupando com o crescimento e fortalecimento do povo. O faraó passa a oprimir este povo. E esta opressão dura 400 anos, segundo os registros bíblicos. No subponto 1.3, a escravidão se torna mais intensa. O relato de Êxodo, capítulo 1, versículo 12, nos diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. É bom lembrar que o crescimento do povo de Israel era o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, de que a descendência seria numerosa na terra. Enquanto o faraó escravizava o povo com o intuito de conter o crescimento numérico, Deus usava a mesma situação para fortalecer o seu povo. Ao longo destes 400 anos de opressão, nós vamos ver a coisa se intensificando ainda mais. A escravidão se torna mais intensa. À medida que os anos vão passando, o povo vai crescendo, vai se multiplicando, vai ficando abençoado, e os olhos do faraó fitando nesse povo. Não sabe a origem, não conhece de onde veio e por que esse povo se torna tão abençoado. Uma coisa é certa, aqui a escravidão se torna mais intensa ainda. Quanto mais o povo é abençoado, quanto mais Deus opera, mais ele oprimia o povo. Satanás também é assim. Quanto mais uma igreja abençoada, quanto mais um povo abençoado, Deus operando, maravilhas acontecendo, aí o diabo fica furioso. Ele começa a tentar escravizar, tentar destruir e matar. E na parte 2, uma ordem terrível.
Faraó, em seu intento de conter o aumento dos hebreus, leva a perseguição até as últimas consequências. A primeira invertida contra os recém-nascidos foi através das parteiras, pedindo que as mesmas matassem todos os filhos, mas as filhas deixassem com vida. Êxodo capítulo 1, versículo 16. O medo levou o Faraó a cometer loucura contra o povo de Deus. Vamos ver aqui uma ordem terrível do Faraó. Um procedimento insano, louco. Ele chega a ficar desequilibrado e preocupado sobremaneira com o povo de Deus, e ao longo desta parte aqui, nas suas subpartes, nós vamos ver alguns procedimentos estarrecedores, ordem terrível, ordem insana, louca, vinda do Faraó. E aqui no subponto 2.1 já vamos ver, Deus usa as parteiras para preservar o seu povo. A ordem insana do rei de mandar matar todos os machos, todos os filhos dos judeus, dos hebreus, que nascessem do sexo masculino, sensibilizou as parteiras com uma contrapartida. Elas procederam ao contrário, apesar de ficarem espavoridas, com muito medo do Faraó, porém o medo, o temor a Deus foi mais intenso do que o medo ao Faraó. E nós vamos ver isso aqui no subponto 2.1. Eles tinham tudo para dar certo, mas deu errado, pois além da promessa que repousava sobre esse povo, Deus velava por cada detalhe da história. Êxodo capítulo 1, versículo 17, nos afirma que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. A expressão temeram, do hebraico yari, traz a ideia de ficar pasmado diante de algo e ter medo de fazer alguma coisa. O sentimento que tomou conta das parteiras de provocar a ira de Deus pela destruição dos bebês inocentes era maior do que o temor de desobedecer às ordens do Faraó. Daí, como Deus age, como Deus procede diante dessa intensa escravidão, desta ordem insana do rei, do Faraó, tocando no coração das parteiras para que elas não procedessem conforme os ditames do rei. Sepultando os sonhos no rio. Em sua última tentativa, Faraó ordenou que todos os bebês do sexo masculino que nascessem fossem jogados no rio Nilo para morrerem afogados. Êxodo 1 e 22. A pressão contra os hebreus chegou ao seu ápice com essa atitude insana. No entanto, o mesmo rio Nilo que fora escolhido para sepultar os filhos dos hebreus, mais tarde se incumbiria de preservar e levar o grande libertador para o palácio. Veja como Deus usa formas interessantes. O rio Nilo, que é o maior rio do mundo depois do Amazonas, na África, se torna o palco de bênção. Aliás, o rio Nilo é um rio que entra na história bíblica como um rio abençoado por Deus.
cujas águas conduziram o maior vulto do Velho Testamento, Moisés. No barquinho de junco, ele se deslizou quando criança e foi salvo pela providência de Deus, através da filha do faraó, do próprio faraó. Este rio que mergulhou as muitas crianças dos hebreus, que ali morreram. Depois se torna o palco de encaminhar o maior vulto do Velho Testamento para a libertação do povo de Israel. Ele também passou pelas águas do Nilo e foi salvo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que tem providências interessantes para o seu povo. Os sonhos sepultados nas águas do Nilo de muitos, depois se tornam uma realidade através do grande libertador Moisés, que veio tirar este povo do Egito. Aleluia. Isso aponta para o nosso libertador Jesus Cristo. Estávamos emaranhados no pecado e fadados à condenação eterna. Ele veio e nos libertou e nos deu uma nova perspectiva. Aleluia. 2:3. Por que as meninas eram poupadas? É a pergunta. Nas duas investidas de Faraó contra o povo de Israel, percebemos que a ordem para as parteiras, Êxodo 1:6, e a matança no rio, Êxodo 1:22, era para que preservassem com vida as filhas. É interessante perceber a sutileza e a maldade de Faraó. Ele queria aniquilar o povo, fragmentar o povo. E esse povo se misturando posteriormente, casando-se com os egípcios, se tornaria um povo sem prole, característica dos hebreus. A intenção do faraó era descaracterizar os hebreus, se misturando, fragilizando, fragmentando. Nós vemos isso na modernidade, a intenção de muitos em fragmentar as famílias, porque a família é a célula máter da sociedade. Uma família bem abençoada, ou várias famílias abençoadas, torna a sociedade ou a coletividade também abençoada. Uma família sólida, famílias bem estruturadas formam coletividades estruturadas. O faraó tinha essa intenção: fragmentar, fragilizar a semente de Israel. Aqui na parte 3, Deus escuta o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 2, verso 23 nos diz que os filhos de Israel clamaram e o seu clamor subiu a Deus. O termo subir, derivado do hebraico alá, nos fornece a ideia de uma pessoa num lugar elevado para ficar diante de Deus. Foi justamente isto que o povo fez diante do sofrimento e da escravidão. Os israelitas romperam com seus próprios limites para apresentar suas queixas diante de Deus. Bom, então nessa última parte nós vamos observar o seguinte:
um povo sendo respondido por Deus através de sua misericórdia, porque clamou a Deus. Deus escuta o clamor do seu povo. Aí nós vamos ver, Deus se lembra do pacto. Deus é um Deus que, quando ele faz uma aliança, quando ele faz um pacto, ele vela por aquele pacto. Aqui diz o seguinte, no subponto 1, durante o clamor do povo, Deus se lembrou do pacto que fizera a Abraão, Isaque e Jacó, conforme registrado em Êxodo 2 e 24. A expressão lembrar não significa que Deus havia se esquecido do pacto, mas, teologicamente, o que encontramos aqui é uma antropatia, atribuição de sentimentos humanos a Deus. Nós temos figuras de linguagem para compreensão de ideias, e aqui essa figura de linguagem, antropatia, nos remete ao conhecimento de que se atribui coisas próprias dos seres humanos a Deus. É o que está acontecendo aqui. Apenas para reforçar uma ideia e para termos uma compreensão. Deus não havia se esquecido do povo, mas é uma forma de realçar aqui que Deus, quando faz um compromisso com alguém, quando ele faz um pacto, ele jamais deixa de cumprir esse pacto. Subponto 3.2. Deus conheceu a Israel. No sofrimento, o povo se voltou para Deus e clamou a ele. As duas expressões usadas pelo autor nos fornecem o quanto Deus tem um carinho especial pelo seu povo. A primeira é o verbo atentar, que nos revela que Deus ouviu o clamor e se encurvou. Êxodo 2 e 25. Tornando-se assim propício a atender o seu povo. A segunda expressão diz que Deus conheceu o seu povo. Êxodo capítulo 2, 25. O verbo conhecer é usado no Antigo Testamento com vários sentidos. Nesse texto, expressa que Deus conhece o sofrimento de Israel e se importa com o seu povo. Então Deus é detalhista, meticuloso. Os mínimos detalhes lhe chamam a atenção. Deus não se esquece dos seus. Israel era o alvo da bênção de Deus para todas as nações da terra. Ele havia feito um pacto outrora. Ele havia feito aliança com o patriarca Abraão, com Isaque e com Jacó. Este povo não ficaria fadado ao destino desamparado no Egito. Deus se lembra do seu povo, trazendo para os nossos tempos presentes. É bom entendermos que, embora passando por provações, tribulações, sofrimentos aqui, Deus não se esqueceu da promessa que nos tem feito. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Mesmo emaranhados em sofrimentos, em tribulações, em problemas, saibamos que o Senhor tem algo precioso e vela por isto, para que se cumpra os seus desígnios em nós. Aleluia. Ponto 3.3, o último subponto.
o Deus que entra na história. Por Deus conhecer o seu povo, ele chamou e vocacionou um homem para libertar os israelitas da escravidão. No capítulo 2 de Êxodo, a história nos conta como Deus preservou a vida de um menino para dele fazer o grande libertador e líder do seu povo. Quando tudo parecia perdido e sem saída, Deus manifesta seu poder e controle na história do seu povo. Infelizmente, muitos advogam que Deus abandonou o universo e deixou o homem à mercê da sorte. Mas, para nós que cremos, sabemos mais do que nunca que Deus é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Aqui é importante frisarmos que Deus é transcendente. Ele está muito além do que podemos imaginar, é soberano, poderoso, grandioso demais. Está muito além do entendimento humano, mas é um Deus emanente, ou seja, está presente, está juntinho de nós. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Aleluia. É o Deus que nas madrugadas ouve as nossas orações. É o Deus que nos momentos sofridos, nos momentos sofríveis, Ele está juntinho de nós. Na doença, no sofrimento de forma generalizada. Deus está conosco. É o Emanuel. Meu querido internauta, se você está passando por momentos difíceis na sua vida, você está a dizer: o Senhor me abandonou, Deus não tem se lembrado de mim. Saiba que Deus está pertinho de você. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que pega na nossa mão, é o Deus que não está a se preocupar em pegar no nosso pé, mas pega em nossa mão e nos soergue. Aleluia. Enquanto o homem está preocupado em pegar no nosso pé, Deus pega em nossa mão. Ele é o Deus que está conosco. Aleluia. Diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O segredo deste povo para vencer o sofrimento foi clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a chave para a vitória nas batalhas. Podemos depreender desta lição que Israel, embora vivendo no Egito, um dos países mais promissores daquele tempo, não fitou os olhos nos termos físicos das planícies do Egito, mas olhou além do Mar Vermelho. Aleluia. Se descortinava diante da visão desse povo a terra de Canaã, que era a promessa de Deus. Oh, glória a Jesus! Que bela lição temos aqui. Os nossos olhos não podem estar fixados nas belezas e paisagens desta vida terrena, mas precisamos transcender a esfera do natural e vemos se descortinar diante de nós a Canaã celestial. Oh, glória a Jesus! Nossa terra não é aqui. Nós não somos do Egito. Nós somos de Canaã. Nós somos da terra da promessa. Oh, aleluia! O escritor, o comentarista dessa revista, nos remete à compreensão de vermos algo além do natural.
Não podemos fixar a nossa visão nas coisas terrenas. Mas precisamos visualizar a promessa de Deus. Deus nos prometeu a Canaã. Vamos a Canaã. Eia, meu internauta, vamos a Canaã. Vamos avançar. Não vamos olhar para o sofrimento. Vamos clamar a Deus. A vitória do povo aqui foi clamar. Clamou, o povo clamou a Deus. E Deus usou Moisés para a sua libertação. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. Questionário para você entregar aí para sua casa. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.